Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns alimentos que são importantes para a nossa saúde, para a nossa vida e que a Bíblia Sagrada ela faz menção. E estava um sol aqui, eu já havia gravado anteriormente, mas o sol estava muito forte. E como que você está? Você está bem? Coloca aqui embaixo, irmã Raquel, estou bem. Se você não estiver bem, irmã Raquel, eu não estou bem. Deixa o teu pedido de oração aqui embaixo, que todos os dias nós oramos aqui no canal. E todos os dias nós oramos e aqui tem oração, tem palavra, tem testemunho. Deixe seu comentário, eu leio e respondo a todos os comentários. E seja muito bem-vindo para todos vocês que se inscreveram aqui no canal. E eu quero hoje falar sobre esses alimentos que são importantes para a nossa vida. E eu quero aqui também fazer um anúncio que nós começamos uma campanha lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55, e lá eu falo sobre a palavra de Deus, né? Eu leio a palavra de Deus. Lá eu não prego, lá eu faço uma breve oração e leio 7 capítulos por dia. E nesses 7 capítulos por dia, no final de 40 dias, nós já iremos ter lido 40, o Novo Testamento inteiro, amém? Então, alguns alimentos que a Bíblia Sagrada ela recomenda. Sabemos que o ser humano, irmãs, ele é dotado de corpo, alma e de espírito. Nós somos uma tricotomia e os 3 elementos eles são importantes. Precisamos reparar todas as brechas. Muitas das vezes nós não nos damos conta daquilo que Deus ele tem feito, ele tem realizado na nossa vida e não tomamos cuidado com a nossa alimentação. Veja que em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, no versículo 16 e 17, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, irmãs, é muito importante nós estarmos cuidando do nosso corpo. É muito importante ter cuidado com a nossa alimentação. Há alguns nutricionistas que falam que nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Que o alimento ele seja o nosso remédio, a farmácia de Deus disponível através da terra seja o nosso alimento. Então, o primeiro alimento que eu gostaria de falar aqui, que era muito comum e usado na Bíblia Sagrada, era o peixe. O peixe, irmãs, nós vemos lá em Mateus 4, versículo 18 até o 22, Jesus ele vai chamar Simão, chamado também Pedro, e seu irmão. Eles tinham como ofício a pesca, eles pescavam, então, e ali a Bíblia vai dizer que eles largaram aquele ofício e seguiram a Jesus de Nazaré. Então, irmãs, nós entendemos com esse texto que a pesca, a utilização não só no sentido comercial, como também de consumo, era algo de muita importância. E o peixe ele é rico em ômega 3, sobretudo a sardinha maravilhosa, a truta e também o salmão, que também é maravilhoso, é rico em ômega 3, antioxidante, não somente os peixes de água doce, como também de água salgada. E o segundo alimento que eu gostaria de falar aqui, as frutas. As frutas possuem sais, fibras, sais minerais, fibras, vitaminas, e também o nosso corpo ele ama e ele reage muito bem às frutas. As frutas é fundamental. As frutas também, ela era muito utilizada no Antigo Testamento após elas serem secas, sobretudo as uvas era ingerida em forma de vinho e também as uvas após um processo de secagem era usada como passas. Em 1 Samuel, no capítulo 30, nós vemos ali uma passagem onde o rei Davi ele vai para uma guerra. E essa guerra, eles encontram um homem no caminho, já quase morto. Há 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, encontraram ele, deram uvas passas, deram água
e deram alguns alimentos, pão e frutas, e a Bíblia diz que ele recobrou o ânimo e ele foi peça importante ali com uma informação para Davi, que não era rei, né? Era um valente, né? Ainda não era rei. Então, nós vemos ali a importância das frutas. Depois você vai lá, 1 Samuel. E o terceiro alimento que a Bíblia ela vai fazer menção é o mel, mel silvestre. A Bíblia vai dizer que João Batista, ele se alimentava de gafanhoto e também de mel silvestre. O mel, conhecido como ouro líquido, né? Ele é um poderoso também antioxidante. Uma colher de mel fortalece o sistema imunológico e o mel também ele é muito utilizado em pessoas que estão com afecções, né, ou infecções respiratórias, gripes, resfriados. Quando você toma, expande, né, os brônquios, os pulmões, facilita nesse processo de restauração da saúde. Então o mel ele é muito importante. A Bíblia vai dizer, né, que Canaã era a terra que manava leite e mel. E um outro alimento que a Bíblia Sagrada ela vai fazer menção é o azeite. O azeite que vem de um processo, né, de prensa da azeitona. Nós vemos que o azeite ele era muito utilizado no Antigo Testamento. Ele é importante, uma dieta saudável, equilibrada. E no Antigo Testamento o azeite ele tem a simbologia do Espírito Santo de Deus. Podemos perceber que Noé, quando desce o nível das águas do dilúvio, Noé ele vai soltar uma pomba e ela volta com um raminho de oliveira, né? E ali também Jacó, o grande patriarca Jacó, ele vai ter experiências com Deus, experiências fortes. E ali a Bíblia vai dizer que ele vai erigir, né, altares, vários altares, e ele vai erigir a pedra ali com azeite de oliva, consagrando ali. O azeite no Antigo Testamento ele era também utilizado para a consagração de sacerdotes, voto de nazireus. Ele também é utilizado como um cicatrizante em Lucas no capítulo 10. Nós podemos ver ali uma passagem onde o bom samaritano ele tinha azeite. O azeite também ele tem esse potencial de cicatrização de feridas. E por fim, Mateus no capítulo de número 26, Jesus ele vai, antes de ser preso, ele vai para o jardim do Getsêmani, ou seja, jardim das oliveiras, que significa tanque do azeite, ou seja, Jesus ele vai para ali com um propósito, porque ele sabia que ele seria esmagado, sacrificado. Então há toda uma dinâmica nesse processo. O azeite de oliva ele é muito importante para o nosso coração. Ele vai prevenir doenças cardíacas, doenças sérias, que eu não gosto aqui nem de falar o nome, mas doenças sérias que têm assolado a humanidade. E por último, eu gostaria de citar aqui o pão. O pão que é uma excelente fonte de carboidratos. Ele era muito utilizado não só no Antigo Testamento, como em Ezequiel, no capítulo 4, no versículo 9, onde Deus vai dar uma ordem para Ezequiel que ele teria que fazer pão de farinha de aveia, inclusive está lá, depois você vai lá, Ezequiel 4:9, que ele teria que fazer pão. Então nós vemos que o pão ele era uma excelente fonte, né, de carboidratos naquela época, como também hoje, devido à tradição, à praticidade. Você quer fazer um lanche, você pega o pão. E enfim, eu gostaria de dizer que o pão da época de Jesus, o pão da Bíblia Sagrada daquela época, é diferente do pão hoje. O pão hoje, ele que vem do trigo, devido a uma questão financeira, os grandes empresários utilizaram-se da engenharia genética para aumentar a safra e modificar o DNA desse trigo, né? E ali houve uma modificação e isso faz muito mal. Inclusive existe uma substância brometo,
que faz com que as pessoas fiquem viciadas no pão, aquele pão quentinho de manhã, né? E tudo isso por conta dessa substância. Se você não quiser fazer o seu pão, você pode fazer com farinha de azeite, um ovo, um pouquinho de sal, põe na frigideira, unta a frigideira com azeite de oliva, depois vira para o outro lado e ele fica maravilhoso. Ou então você pode ingerir pão de grãos, que também é uma excelente fonte para a nossa alimentação. Espero ter contribuído para a sua edificação. Que Deus te abençoe. Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero ler, eu respondo e fica na paz. Tchau.